Eu quero, nesse momento, fazer uma oração, né? Pedindo para que o Senhor venha abrir as nossas mentes, entendermos, né, o assunto que nós vamos falar nesta noite. Amém? Meu santo e amantíssimo Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esta noite, por mais esse culto de louvor e honra ao teu nome. Senhor, abençoa cada um dos teus servos, dada a tua graça, e que nós possamos nesta noite entendermos, Senhor, que tu realmente é o Deus do impossível, que tu realmente é o Deus que faz as coisas acontecerem, é aquele Deus que tira daquilo que não existe e traz à existência. Então, por isso que nós estamos aqui nesta noite. Senhor, meu Deus, abençoa cada um, abençoa os teus servos e seja conosco. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo. Amém. Amados e queridos irmãos, essa semana toda, eu estava preocupado vendo os acontecimentos desse mundo, as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E eu comecei a ver e a meditar em algumas coisas. E aí veio-me uma palavra, que eu vou explicar melhor mais para frente. Pastor Pedro sabe bem, Pastor Pedro Júnior. E essa palavra se chama resiliência. Quem já ouviu falar? Pastor, interessante, isso me perturbou a semana toda. Eu falei, meu Deus, mas como trazer uma palavra nesse sentido? O que significa isso? E nós vamos entender bem mais para frente, que com mais detalhes a gente vai falar sobre isso. Mas a pergunta é, o que é ser um crente resiliente? O que demanda isso? O que é isso? Eu estava pesquisando mais algumas coisas, eu estava vendo o seguinte, mesmo no sentido material, no sentido físico, né? Nós temos, por exemplo, os países que hoje já usam resiliência em seus prédios, em suas casas, para que quando vier um terremoto, olha que coisa, quando vier um terremoto, aquela residência, aquele prédio consiga aguentar. O Japão é um deles, Estados Unidos e outros países estão estudando muito sobre isso, lugares que têm muitos terremotos. E aí então o Senhor me leva ainda a meditar um pouco mais. Eu estou dizendo que nós vamos falar mais para frente, vou explicar direitinho o que é isso. E aí o Senhor me fez eu lembrar um pouco do seu povo, do povo de Israel. E eu comecei a ver, e eu comecei a entender que esse povo talvez seja um dos povos mais resilientes da história da humanidade. Por quê, irmãos? O que aconteceu com esse povo? É algo impressionante. É impressionante. Eles têm passado por situações em que às vezes falam, olha, agora não vai ter mais como. Se nós começarmos a entender, nós começamos a olhar desde da sua escravidão lá no Egito. Um pouco mais para frente, porque senão não vamos dar tempo de nós falarmos tudo. Bom, mas foram mais de 400 anos aquele povo sofrendo, aquele povo passando por situação terrível, escravos. E chega um momento em que Deus intervém através de Moisés e o Senhor tira eles do Egito e dá para eles uma terra que já era deles, mas o Senhor novamente fala, olha, é aqui que vocês vão ficar. E ali o Senhor começa a trabalhar com esse povo novamente. Por que eu digo que eles eram um povo resiliente? Porque mesmo lá no Egito havia pessoas que louvavam, havia pessoas que buscavam a Deus, havia pessoas que criam no Deus Todo-Poderoso. E aí nós já conhecemos a história. E o Senhor leva eles para uma terra, dá a eles uma terra.
E o tempo vai se passando. Entre altos e baixos, Deus ainda estava com esse povo, porque sempre havia no meio desse povo alguém que buscava, que invocava o nome do Senhor. E passa-se o tempo, ele já estabelecido ali, construíram o templo, fizeram coisas maravilhosas, veio os reis. Mas por causa de alguns reis que não buscaram, que não procuraram adorar o Senhor dá para eles mais um castigo. Olha que coisa. Essa vida continuava. Eles perdem o templo é destruído. Nabucodonosor vem na época do reinado do rei Zedequias. Ele perde tudo, o templo é destruído, os hebreus vão para a Babilônia, e lá eles ficam 70 anos. Olha que coisa. E a história continua. 70 anos. Parecia que tudo estava acabado. Aí que nós vemos novamente a resiliência desse povo. Naqueles 70 anos, ali na Babilônia, Deus não deixou o seu povo abandonado. Não, Deus cuidou do seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer isso, irmãos, porque muitas e muitas vezes nós achamos que estamos abandonados por Deus, achamos que o Senhor não está nos ouvindo, achamos que o Senhor esqueceu de nós, mas naqueles 70 anos alguém lá, mesmo na Babilônia, invocava ainda o nome do Senhor, buscava pelo nome do Senhor e tinha a esperança de um dia voltar para Jerusalém. Naqueles 70 anos. E Deus, através de Esdras e Neemias e Zorobabel, vem o decreto de Ciro, e o povo sai, e volta para aquela Jerusalém que estava, daquele jeito, mas constroem o templo. Olha a resiliência desse povo. Vamos continuar, está difícil, mas nós vamos fazer o templo novamente. E Zorobabel e aqueles homens de Deus, Esdras e Neemias e muitos outros homens, construíram o templo novamente. Passa-se o tempo. Olha só, irmãos, eu comecei a meditar e falei, meu Deus, como que nós muitas vezes somos muito falhos, muito fracos. E a história continua. E vem mais perseguições. Mas eles, na sua resiliência, eles contavam com a ajuda do Senhor. Aleluia. Isso é ser resiliente. Não importa o que aconteça, nós vamos para frente. E esse povo, nesses 70 anos, em que lá eles estiveram, Deus os abençoou. Deus não se afastou deles. E a história vai caminhando. Vêm as perseguições. Começam as perseguições. E Deus era com eles. Levanta-se Judas Macabeus, levanta-se outros. Jonatas Macabeu. Uma situação terrível. Um homem como o Antíoco Epifânio, profanando novamente ali o templo, mas Deus castiga aquele homem de uma forma tão severa. Ele não ficou impune dele ter profanado o templo. Deus castiga ele. Passa-se o tempo, ele morre, mas a luta continua. Vem então o Império Romano, traz nova situação para eles. Mais perseguições. E a pergunta agora que não quer calar. O que será que aconteceria conosco, nos nossos dias de hoje, em que nós estamos vivendo,
se viesse uma perseguição contra nós, contra a palavra? O que seria de nós? Isso me tocou muito no meu coração. Comecei a pensar, falei, meu Deus, será que a igreja está pronta para ser perseguida? É complicado, irmão. Por que eu falo que é complicado? Porque nós vivemos nesses 500 anos que existe a América do Sul. Nesses 500 anos que existe o Brasil. Nós tivemos uma certa liberdade. Qualquer um de nós podemos sair daqui, ir para uma praça pública com a Bíblia debaixo do braço, pôr lá uma caixa de som e falar de Jesus. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Qualquer um de nós podemos chegar ali na rua e proclamar o nome de Jesus. Podemos sair com a nossa Bíblia aonde quer que nós vamos e ninguém vai nos impedir de falarmos da palavra do Senhor. E isso me preocupa, por quê, irmãos? Porque será que estamos prontos nos nossos dias de hoje a sofrer uma perseguição pela palavra de Deus? Alguém já se perguntou sobre isso? Irmãos, é uma pergunta que não quer calar. Será que estamos prontos? Quando eu começo a ver o povo de Deus passando por tantas coisas, por tantas situações, mas eles continuam firmes. E nós? E nós? Tenho visto aí, irmãos, certas igrejas grandes, igrejas evangélicas, ditas como evangélicas, igrejas grandes, em que seus líderes, num culto normal, assim, de domingo, tem lá uma ofertinha de 40 mil reais. Aí eu pergunto, será que alguém que está sentado ali está preocupado se uma hora pode acontecer uma perseguição? Será que o líder está preocupado com isso? O que ele tem feito para alertar a igreja, ou para ensinar a igreja, olha, vamos nos preparar, porque não sabemos o que será amanhã. Eu estou aqui pregando, pastores que estão aqui, têm seus filhos, nós não sabemos o que irá acontecer daqui a alguns anos, mas a nossa missão, irmãos, é deixar claro que Deus pode fazer coisas grandiosas, assim como Ele também pode permitir que venha algo para nos testar. Ora, líderes evangélicos de grandes denominações por aí, que tem o seu salarinho mínimo de 200 mil reais por mês. Será que ele está preocupado? É complicado, irmãos. A gente começa a pensar isso. Na frente da minha igreja tem lá uma Land Rover, tem até um Porschinho. Eu vou estar me preocupando se eu estou preparando a igreja para o que há de vir, pelo que vai acontecer. Irmãos, isso é complicado nos nossos dias. Será que eu estou preocupado? É complicado. O que eu tenho passado para a igreja? O que eu tenho ensinado? Eu como líder, o que eu tenho feito? Não, mas está tudo bem, irmãos. Enquanto nossa irmã estava louvando ao Senhor, ela disse uma palavra que é muito séria. Nós louvarmos a Deus, buscarmos a Deus, glorificarmos a Deus enquanto está tudo bem, é uma beleza, é fácil. Está tudo bem, né? É muito fácil. Mas e quando a coisa aperta? E quando você não tem a liberdade de expressar que você ama a Deus, como conheço alguns países, que o pai não pode falar para a mãe que ele adora a Deus, que a mãe não pode falar para o marido que ela é uma serva do Senhor,
E que os pais não podem falar para os seus filhos que eles amam a Deus. E nós aqui temos essa liberdade, que maravilha. Imagine. Países em que o próprio filho chega lá e entrega os pais. Olha, o negócio é o seguinte, meu pai e minha mãe, sabe lá um tal de Jesus aí, que nós não conhecemos, nós nunca ouvimos falar. Então, irmãos, são coisas que às vezes a gente começa a pensar. Aí na semana eu me preocupei, falei, meu Deus, o que é que nós temos feito? Será que nós estamos realmente preparados? Quando vier alguma perseguição, será que a igreja hoje está preparada? Ou se simplesmente nós estamos na igreja, viemos até aqui, louvamos ao Senhor, vamos para nossa casa e está tudo bem, uma maravilha. Amado, nós temos que entender que nós não sabemos o futuro. Ou melhor, até que sabemos. Nós sabemos o que Deus tem para nós. E eu comecei a meditar um pouco naqueles homens que serviram a Deus no passado. Pedro, Tiago, João e outros homens, né, que serviram a Deus em época de tribulação, em época de perseguição. Sabe por que eles conseguiram vencer? Eram resilientes. Conseguiram vencer por quê? Eles conheciam o passado, estavam no presente e sabiam aquilo que Deus havia prometido para eles no futuro. Aleluia! E isso levava com que eles proclamassem a palavra de Deus, entregassem a sua vida. Mas a pergunta é, e nós? Será que estamos preparados para isso? Voltando um pouquinho ainda para falar um pouquinho sobre Jerusalém. Passa-se o tempo, no ano 70, a partir do ano 66, Jerusalém é cercada pelos exércitos de Vespasiano, porque havia uma briga interna lá em Jerusalém. O exército cerca a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Enquanto isso, os anos foram passando. Centenas, milhares de pessoas estavam morrendo lá dentro de Jerusalém, porque não podia sair nem entrar. Passou-se mais um tempo. A situação naquela cidade, que tinha quase 3 milhões de pessoas naquela época, ficou insuportável. A fome, miséria. Mas tudo era para se cumprir a palavra do Senhor. Tudo era para se cumprir. Vamos ler lá Mateus, capítulo 23, versículo 37 e 39, na versão Almeida corrigida. Olhem só, tinha que se cumprir a palavra de Jesus. Almeida, revista e corrigida. Mateus 23, 37 a 39. Então a gente lê aqui. Acharam? Olha só as palavras de Jesus. Show. Vamos lá. Olha Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Olha o versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E o que acontece? Passado esse período, não tinha mais o que fazer. Vespasiano volta para Roma porque ele estava agora como o imperador e ele manda o seu filho, Tito. E ali então, quando eles entram, porque, olha só, versículo 39, porque eu vos digo que desde agora, se não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. E Tito então falou assim, agora é o momento. Só para vocês terem ideia, as pessoas que tentavam sair eram imediatamente crucificadas. E tinha dia de dar ali 500, 600 pessoas no dia.
Eram crucificados. Quando o exército entra, irmãos, a coisa estava numa situação péssima. Não tinha mais o que fazer. Milhares de mortos. A situação, fome. E aí então chegou a hora do templo. Quando Tito olha aquela estrutura, aquela coisa maravilhosa, que os próprios discípulos, quando viram aquilo, eles falaram para Jesus, falou: Senhor, olha que coisa maravilhosa, olha que pedra. E Jesus falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Tito olha para aquela construção e fala: não, eu vou deixar isso daqui de lembrança. Olha que coisa. Vou deixar isso aqui, eu não vou mexer nisso. Mas um dos soldados, com aquela ganância, sabendo que havia ouro, pega e começa a incendiar. Não deu tempo. E o templo foi incendiado. Até mesmo os alicerces do templo foram removidos em busca de ouro. Cumprimento exato da palavra de Jesus. Quase 1 milhão de pessoas morreram naqueles dias. Muitos daqueles que foram presos, que foram tomados, foram levados como escravos. E a cidade realmente ficou deserta. Cumprimento exato da palavra de Jesus. Por isso que nós falamos aqui, nós louvamos o Senhor, que o Deus é um Deus de promessa, mas a sua palavra também não falha. Aleluia. Mas por que eu estou contando isso? Porque a nossa preocupação é essa. Será que estamos preparados para algo que pode acontecer no nosso país? Será que estamos preparados se vier uma perseguição? Qual será a nossa, o nosso meio? O que nós vamos fazer? Então isso nos preocupa sim, irmãos. Nos preocupa. E aí então é quando vem essa palavra resiliência. Quando nós somos realmente um resiliente, nós começamos a entender que Deus pode nos dar graça, nos dar força. Mas o que é ser resiliente? A palavra resiliente, ela vem de uma palavra bem interessante. Ela é o mesmo que dizer elasticidade. Você estica, puxa, e solta, ela volta no mesmo. Isso é resiliente. Mas tem mais. Resiliência também é a faculdade de você conseguir suportar as pressões. Aquele que consegue suportar as pressões, que consegue suportar as coisas difíceis. E você sabe que eu vejo hoje, irmãos, quando nós falamos de perseguição, eu começo a olhar para a igreja, eu começo a olhar para muitos dos servos do Senhor, que por coisas mínimas, às vezes deixa a igreja. Não vou mais, olha pastor, não dá mais, eu não vou mais conseguir, eu não vou mais. Muitos começam até a tentar desistir da sua própria vida, porque olha, para mim não dá mais. Como é que fica então uma situação se vier algo de aperto mesmo, uma tribulação tal que nós teremos que entregar até a nossa vida? Eu fico pensando, será que nós teríamos coragem de entregar a nossa vida pelo amor de Jesus? Se por mínima coisa nós já entregamos a nossa credencial, por mínima coisa, porque um irmão falou isso de mim, porque aquela irmã me olhou atravessado, porque aquele pastor lá no púlpito falou uma palavra e eu peguei que era para mim, olha, agora eu não vou mais. Irmãos, temos que pensar, pastora Márcia? Bom, isso realmente me chamou a atenção. Falei, meu Deus, quantas coisas. Aqueles homens de Deus passaram por coisas terríveis. E eles não negaram a palavra, não negaram o nome de Jesus.
E hoje eu vejo, irmãos, muitos e muitos na igreja, por coisa mínima, abandona Cristo. Eu não vou mais naquela igreja, porque aquele irmão olhou para mim e não me cumprimentou, aquele irmão não me deu a mão, aquela irmã falou isso e falou aquilo, eu não vou mais. Amado, se por coisa mínima nós conseguimos deixar Jesus, faça uma análise em você mesmo e diga: eu sou capaz de aguentar uma tribulação, uma perseguição. Será que eu consigo? Não, irmãos. Se nós não formos resilientes, não conseguimos. Não tem como. Porque a resiliência, ela se dá nisso. É a faculdade que você tem de você aguentar aquilo que muitas vezes você fala: não, isso é impossível, mas você aguenta. Estou lembrando aqui agora de um boneco. Quem é que lembra do João Bobo? Como é que é o João Bobo? Vocês lembram, né? Você bate nele, chuta ele. Você bate nele, chuta. Bom, o resiliente é como o João Bobo. Vem as pancadas, vem as lutas, mas permanece em pé. Amém? Vem as calúnias. Vem aqueles olhares. Mas você continua em pé. Alguém falou mal de você. Amém. Continua em pé. Continua servindo a Deus. Amém, irmãos? Então é isso, irmão. Ser resiliente é isso. Superar, irmão. Superar. Elasticidade, aguentar firme, não desistir. Isso é ser resiliente. Não é porque qualquer coisinha nós já não vamos mais, nós vamos parar. E se vier então uma perseguição, como é que fica, irmão? E agora, a nossa credencial de crente, como é que fica? Eu sirvo a Deus, mas Deus é livre, esse negócio aí não é para mim, não. Então, irmãos, a coisa é séria. E nós estamos vivendo uma época que nós não sabemos o que será do nosso país. Não sabemos. Mas nós temos por obrigação estarmos preparados por aquilo que Jesus tem feito por nós. Vamos estar preparados. Aí eu estava vendo ainda mais algumas coisas interessantes. E aqueles homens sofreram horrores. Eles passaram por situações terríveis. Paulo, Pedro. E lá em Hebreus, no capítulo 11, os versículos 36 a 38, bem rapidinho na tela, olha só, a coisa não era brincadeira, irmãos. E é interessante que eles, passando por tudo aquilo, eles não falavam para a igreja: olha, nós vamos parar porque o negócio está feio. Não, irmãos, eles continuavam. Olha só, Hebreus 11, 36. E outros experimentaram o quê? Escárnio. O que é escárnio? Como é que é? Isso. Zombaria. Eram escarnecidos, eram zombados. Um aguentou escárnio, outros, o quê? Açoites. Não, mas quando se fala de açoite entre os romanos, não é esse açoitinho do rabo de tatu, que nem todo mundo fala por aí, né? Lembra do rabo de tatu? Não era aquilo lá, não. Aquilo lá era fichinha. Nós temos relato de irmãos que passaram por esses açoites lá naquela antiguidade e a coisa era bem diferente. Você imagina um chicote com bolinhas de chumbo, osso, pedaços de ferro, quando bate na costa da pessoa, aquilo ia até o... Muitos dos condenados que iam, antes de irem para a cruz, que eles faziam isso, morriam antes de ir para a cruz.
De tamanho era o sofrimento. Tamanho era a dor. Só para que você saiba, Jesus levou mais de 60. Irmãos. Muito bem. O que mais? Cadeias e prisões. Esse era o mais comum. Continua. Foram o quê? Apedrejados, cerrados, tentados, mortos aos fios da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O que mais? Homem dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aí eu pergunto, será que nós passaríamos por isso? Complicado. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, várias vezes essa semana. E aí a gente começa a pensar. Será que eu vendo meu filho sofrer por causa da palavra, será que eu vou aguentar? Ou então o filho vendo o pai sofrer por causa da palavra, será que dá para aguentar? Muito complicado. Mas é como eu disse, irmão, esses homens conheciam o passado, estavam vivendo no presente e sabiam que Deus tinha para eles lá no futuro, tinha uma promessa, aleluia, havia uma promessa. Deus não os desamparava, Deus estava com eles, e eles criam nisso. Mais ainda, a resiliência, ela traz a flexibilidade. Mas o que é ser flexível? Flexibilidade é quando você sabe ver as coisas e você consegue entender de uma maneira mais clara. E eu falo assim, olha, eu não vou, meu amado e querido irmão, entrar em contenda com você porque eu temo a Deus. Eu não vou me contender, eu não vou perder a minha bênção porque você está me escarnecendo, porque você está zombando de mim, porque você está me desprezando, porque eu temo a Deus. Flexibilidade. Olha, eu não vou fazer isso. Ah, meu irmão, não, eu te perdoo. Irmãos, isso hoje faz muita falta na igreja. Que é muito mais fácil nós chegarmos para o nosso líder e falar que eu vou sair, eu vou parar por causa disso, por causa daquilo, mas não tenho flexibilidade. Mais ainda, suportar, irmão, suportar, né? Aguentar firme, não desistir, resistir, ser resistente. Isso que eu fiz naquela coisa do João Bobo, né? Isso mesmo, irmão. Mas nós vamos aqui, irmãos, agora, como eu já falei sobre resiliência, vamos ler aqui alguns versículos na palavra de Deus, que mostra o que Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus quer que nós sejamos resilientes. Vamos lá, no primeiro, Salmo, capítulo 27, versículo 1, olha só que coisa maravilhosa. Se você não tinha resiliência, vamos começar a ter agora. Alguns versículos da palavra de Deus. Salmos 27, versículo 1. Olha só, hein? O Senhor é o quê? A minha? E o que mais? A quem temerei? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem eu vou temer, irmãos? Olha só. E o que mais? Ele é o quê? Volta lá, mano. O que mais? O Senhor é? De quem recearei? Isso é uma lição para nós. Se nós temos Deus na nossa vida, nós cremos no Senhor, irmãos, olha aqui. A quem? Ele é a força, Ele é a força da nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele que nos guia, Ele que nos guarda. A quem eu vou recear? Eu vou ficar preocupado com aquilo que falaram? Não.
Eu vou ficar preocupado com as ameaças? Não! Vamos adiante. Próximo. Vamos ler ainda Salmo 46:1. Salmos 46:1. Olha que coisa interessante. Deus é o quê? E o que mais? Socorro bem presente na angústia. Irmão, angústia. Socorro bem presente na angústia. Irmão, é incrível nós falarmos isso, mas nos nossos dias de hoje, não é só lá fora, mas dentro da igreja nós vemos muitas pessoas angustiadas. Você fala, mas que isso? Angustiada? Pessoas angustiadas, tristes, cabisbaixas. Mas aqui, olha só, olha o remédio. Quem que é o nosso refúgio nesses momentos? Quem que é o nosso socorro? Pastor, mas você fala assim, porque o senhor não está no meu caminho, o senhor não está no meu, né? Está no meu lugar. Não é fácil. Mas está aí o versículo, está aí o salmo. Eu não posso não estar, mas Deus sabe, Deus está. Ele passa contigo. Então Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Vamos para o próximo. Salmo 55, versículo 22. Olha só. Salmo 55, versículo 22. Olha que coisa, hein? Olha aí, ó. Anote esse versículo, pelo amor de Deus, anotem. Lança o teu cuidado sobre quem? É sobre o irmão? É sobre a igreja? Não, em quem? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. O crente que ele é resiliente, ele faz isso, irmãos. Ele lança o cuidado dele quem? Sobre o Senhor. E Ele vai fazer o quê? Ele vai te sustentar. E nunca permitirá que o justo seja abalado. Se você é justo, se você teme a Deus, se você busca a Deus, Ele não vai permitir que você seja abalado. Aleluia. Olha a resiliência, irmãos. Que coisa. Olha só, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força. Ele nunca permitirá. Nunca. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas vamos a mais, vamos a algum mais ainda. Romanos 12:12. Olha só. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes o quê? Na tribulação. Aqui tribulação envolve tudo. Perseguição. Perseverai na oração. Olha o verso 13. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Próximo. Abençoai o que, olha só, isso eu sei que, mas irmão, que isso, irmão? Isso aí é só para aquela época. Era só para eles. Você acha que eu vou fazer isso? Mano, é complicado, irmão. Abençoai aos que vos... Eu já vi muitos crentes falar para mim, assim, irmão, o negócio é difícil, né? Tem alguns versículos da Bíblia que é só para aquela época. Que para nós hoje, o que tem para nós hoje, irmão? O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do futuro. A palavra de Deus do passado é a mesma palavra agora que nós estamos usando. Já viram irmão falar para mim, não, o negócio... Sei lá, acho que eu vou... Meu Deus do céu, você não sabe o que aquele irmão fez para mim. Não, eu não quero saber. Entrega ao Senhor. Olha só, abençoar e não... Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção é quando nós falamos sobre a vinda de Jesus.
Aí muitas pessoas dizem para mim assim, olha, entrar no contexto teológico. Eu espero que Jesus venha antes da grande tribulação. Eu espero que Jesus venha, então, pelo menos no meio da grande tribulação. E nós temos aqueles. Eu espero que Jesus venha depois da grande tribulação. Amém. Sabe qual é o meu conceito sobre isso? Eu nem sou professor de teologia. Mas sabe qual é o meu conceito? E é o conceito de toda a igreja. Que se Jesus vier antes, amém, eu tenho que estar pronto. Se Jesus vier no meio da grande tribulação, amém, eu tenho que estar pronto. E se Jesus vier depois da grande tribulação, o que tem que acontecer? A única coisa, a certeza que eu tenho, e que a Bíblia nos diz que Ele vem. Aleluia! Um grande sábio judeu chamado Maimônides. Ele não conhecia Cristo como nós conhecemos. E Maimônides disse uma palavra muito interessante. Hanima mi estimas lema beviate hamashia. Eu creio com toda a fé. Olha só, hein? Ele dizia isso. Eu creio com toda a fé na vinda do Messias. Aleluia! E ele não conhecia as Escrituras como nós conhecemos. E ele havia passado por situações difíceis naquela época. Que era a época da Idade Média. Mas ele dizia que eu creio com uma perfeita fé, com uma inteireza de fé na vinda do Messias. Isso falta muitas vezes em nós. Não importa, irmão, se Jesus virá antes da grande tribulação, se ele vai vir no meio, se ele vai vir depois, irmão. Isso não é problema, são questões teológicas. O que nós temos que saber é que nós temos que estar preparados. Que se a Bíblia diz que ele vem, ele vem. Se é depois, se é antes, não importa, mas ele vem. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes. Mas uma coisa, irmão, que nós estamos dizendo, temos que estar preparados. Antes, no meio, depois. E como eu estou falando aqui hoje sobre perseguição, nós não sabemos o que nos aguarda. Vivemos num país democrático, mas não sabemos o que nos aguarda. Sabe lá o que pode acontecer daqui a uns tempos. Mas uma verdade é essa, irmão. Nós temos que estar preparados. Saber que a coisa pode continuar assim, pode não continuar. Mas vamos lá. Mais um versículo da palavra de Deus. Vamos ler aqui 1 de Pedro. 1 de Pedro, o capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Olha só, irmão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte e... Continuando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a ansiedade tem tomado conta, não vou falar mais do mundo, mas da igreja. Tenho visto algumas coisas aí fora, irmãos. Às vezes vou até em hospital e tenho visto coisas que a gente fica falando, meu Deus. Mas por que tudo isso? Porque há uma expectativa muito grande do ser humano. Pelas coisas que irão acontecer, e isso tem levado muitas vezes o ser humano a ficar naquela situação. Olha,
Já viu aquela pessoa que sofre por antecipação? A coisa nem aconteceu ainda, ele já está sofrendo. Ele já está se descabelando. Sobe a pressão, se tem diabetes, sobe tudo. Mas nem aconteceu ainda. Aí você vai falar, meu Deus, mas como é que pode, irmão? É um dos grandes males dos nossos dias de hoje. Há uma expectativa muito grande das coisas que vão acontecer e que muitas vezes nós não conseguimos dar conta. E aí então, essa palavra de Pedro, já naquela época, acho interessante que isso, há quantos anos atrás, né? Pedro falou, mas isso é natural, hoje, isso é tão real para nós hoje. Lança a tua ansiedade, a tua preocupação. E quem? No Senhor. Olha só, irmão, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que, né, traz para você um prejuízo na sua vida física e também espiritual, lança sobre Ele. Irmão, mas é tão difícil. Muitos têm sofrido antes das coisas acontecerem. Muitos têm aquele sofrimento. Olha, nossa, meu Deus do céu, hoje eu vou no médico, meu Deus. Meu Deus, sei agora. Vai ser a hora que eu chegar lá no médico. Meu Deus, vai lá. Ore ao Senhor. Vai. Se você ficar ansioso, Ele vai te consultar. Se você não ficar, Ele vai te consultar. Então busca Deus, fale, Senhor, tira isso de mim. Irmão, mas é complicado. É complicado. Lança a tua ansiedade, as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida. É Ele que cuida. Então não tem outro jeito. É Ele que cuida de nós. E para nós, mais um versículo aqui que eu quero ler. Está lá em Isaías. Isaías 26. Nós já vamos encerrar. Isaías 26. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 26 diz o seguinte, versículo 3 e 4. Olha que coisa. Olha que palavra maravilhosa. Tu conservarás em paz. Olha bem, hein? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia, olha, tu conservarás, volta mais uma vez, isso mesmo. Tu conservarás o quê? Em paz. Amado, se você não tem essa paz, busque do Senhor. Você anda ansioso? Olha aqui, olha. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha o próximo, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é o que? Uma rocha eterna. Aleluia. Confiai no Senhor. Tu conserva em paz aqueles que te buscam. A sua mente, irmãos, ela é guardada por Deus. A sua mente, ela é usada. Deus trabalha na tua mente de uma forma maravilhosa. Deus não quer dominar a sua mente. Não, não é isso, não. Ele quer trabalhar com você. Aqui não estamos falando de hipnose. Não, estamos falando de um Deus que te entende, que sabe aquilo que você tem, aquilo que você passa. De um Deus que conhece o teu andar, o teu levantar, tudo aquilo que você pensa. Ele sabe todas essas coisas. Então Ele quer trabalhar com você. Ele quer purificar a tua mente. Ele quer limpar a tua mente e preparar a tua mente para algo maior. Para algo em que Ele possa fazer grandes coisas na tua vida, mas começa através da tua mente. Começa através da tua mente. Resiliência. Nós precisamos hoje entender
que para nós, se nós quisermos passar, suportar o que há de vir, nós precisamos ser resilientes. Não tem outra forma. E aqui Isaías deixa isso bem claro para nós. Que o Senhor, Ele que toma conta da nossa mente. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá paz. Porque muitas vezes não temos mais paz. E para nós enfrentarmos as coisas que virão, irmão, temos que ser resilientes. Porque não sabemos. As coisas poderão acontecer ainda daqui a alguns anos. Não sabemos. Mas que nós possamos estar preparados. Que nós possamos estar realmente na presença do Senhor. Que nós possamos estarmos diante de Deus. Porque Deus tem cuidado de nós. Vamos ler 1 de João, para encerrarmos. 1 de João. É uma das coisas muito interessantes, irmãos, porque Deus tem tomado conta de nós e ainda tem mais. Ele é o nosso Pai, nosso Pai eterno. Vamos lá, 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. E ele tem algo maravilhoso para nós. 1 de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Diante, mais alguns versículos. Vede, olha só, hein? Para nós encerrarmos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só, e agora vem a segunda parte. Por isso que o mundo não nos conhece. Porque não conheceu quem? A Ele. Olha o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que todas as coisas da nossa vida agora está sendo regida por Deus. E aí ele continua. Não sabemos. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que havemos de ser, aleluia, mas nós sabemos que, glória seja dada ao seu nome, que quando Jesus se manifestar em glória e em poder, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! Compensa lançarmos a nossa ansiedade para Ele, deixar com que Ele cuide. Compensa nós deixarmos com que Ele tome conta das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Compensa. Porque é uma promessa maravilhosa para mim, para você, para a igreja. Amados, nós não sabemos ainda o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, não é igual, semelhante. Por quê? Porque nós vamos vê-lo como Ele é. Vê o próximo versículo, olha só. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Amados, então nós estamos aqui nesta noite falando sobre um assunto que eu sei que é complicado. Ser resiliente não é fácil, mas não é impossível. Então nós podemos sim. Tá? Nós podemos. Porque aquele que é o Senhor de todas as coisas, Ele nos dá isso, Ele nos dá essa força, Ele nos dá esse privilégio. E quando nós somos chamados de filho dele, o que Ele quer dizer com isso? Que tudo na nossa vida Ele pode nos ajudar, Ele comanda, Ele pode nos dar vitória. Porque somos filhos. Então é por isso, irmão, que vale a pena. Vale a pena nós não desistirmos.
Vale a pena nós tocarmos adiante. Vale a pena nós passarmos por tribulação. Vale a pena nós sofrermos muitas vezes calúnias. Vale a pena. Vale a pena muitas vezes nós passarmos por situações que parecem impossível. Porque nós temos um Deus que nos chama de filho. Somos filho. E João fala de uma forma que não deixa dúvida. Que o mundo não nos conhece realmente. Eles acham, como é que pode, né? As coisas estão daquele jeito, mas olha aqueles, né? Tão felizes, aí cantando, louvando. Mas é assim, irmãos. Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Que nos chama de filho. Aleluia. E Ele tem um amor muito grande por nós. Então, irmão, vale a pena ser resiliente? Sim, vale. Vale a pena nós nos prepararmos para que o que há de vir? Vale. Vale a pena. Então, amados e queridos irmãos, nessa noite nós precisamos meditar muito nisso e perguntar ao Senhor: Senhor, será que realmente estou preparado? Se vier, né, uma perseguição, estou preparado? Senhor, e se não vier essa perseguição, mas que tu, né, se manifeste para buscar a tua igreja? Senhor, eu estou preparado? Então nós temos que fazer essa pergunta para nós, irmão. Estou preparado? Nós temos que estar. Porque nós não sabemos, aquilo que Jesus disse nas suas palavras, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Nós temos que estar preparados. Aquilo que eu já disse aqui, eu repito. Não importa se Jesus vai se manifestar em glória ou em poder, antes, no meio ou depois. O importante é nós estarmos preparados, firmes, constantes. É isso. Então, que assim o Senhor vos abençoe, né? E uma palma, louva ao Senhor Jesus nessa noite. Que o Senhor nos dê graça. Aleluia.